Fala galerinha, beleza? Estamos de volta agora para a gente trabalhar ainda mais física, ainda mais óptica geométrica, tá bom? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de física aqui do canal Educação. A gente vai continuar o nosso tema que estão relacionados aos fundamentos da óptica geométrica, princípios dos raios de luz, certo? Bom, galerinha, para a gente continuar aqui a nossa aula, a gente vai falar das aplicações ainda dos princípios da óptica geométrica. E a última aplicação que a gente vai ver hoje é a câmara escura de orifício. Essa câmara escura, galerinha, ela está aqui não em vão. Ela é uma aplicação do princípio de propagação retilínea da luz. E aqui nós temos o nosso primeiro contato com a formação de imagens através da luz. Beleza? Então, o que a gente vai observar nesse caso? A gente vai observar que eu tenho um objeto de altura O. Então, esse objeto ele terá uma altura O. Beleza? Você vai observar esse objeto como sendo o objeto AB, em que a parte de cima dele é A e a parte de baixo da base dele é B. Então, imagina isso como se fosse uma vela acesa, em que a chama da vela fica no ponto A e a base da vela fica no ponto B. O que vai acontecer, jovens? Vários raios vão sair desse objeto, porque é uma fonte de luz, né, uma fonte primária de luz, já que eu estou considerando que é uma vela. E aí, eu só preciso pegar, nesse caso, os pontos externos, os raios externos. O raio de luz que sai da ponta de cima da vela e o raio de luz que sai da ponta de baixo dessa velinha. Vamos lá. Pegando o raio de luz que sai de cima da vela, vai entrar exatamente em um orifício de uma caixa. Esse orifício e essa caixa configuram como a câmara escura de orifício. Por que ela é chamada assim, professor? Porque essa câmara, que é uma caixa, representa uma caixa, ela é escura por dentro, ela é toda negra por dentro, e ela possui um orifício para possibilitar a entrada de luz. Porém, galerinha, essa luz ela vai entrar e do outro lado, contrário ao orifício, você tem uma das faces dessa câmara de material translúcido. Esse material translúcido vai possibilitar a formação de imagem nele. Então, a imagem do objeto que nós estamos estudando vai ser formada nessa face onde eu encontro o material translúcido. Pode ser, por exemplo, uma folha de papel vegetal, muito usada nesse caso aqui das câmaras escuras. E a câmara escura, o conceito dela antecede o conceito de câmera fotográfica. O conceito da câmera fotográfica vem a partir daí. Ela foi se desenvolvendo até se tornar o que é hoje. Mas partiu daí, tá? E aí, voltando para cá, jovenzinhos, eu disse que o raio de luz ia partir do objeto lá do pontinho A, ia em direção ao orifício da câmara. Não é isso? E aí, ele vai e finaliza a sua propagação lá no ponto A', lá no papelzinho vegetal onde a imagem vai ser formada. Vamos fazer a mesma coisa com o feixe de luz, o raio de luz, que vai partir do ponto B do objeto. Vai partir do ponto B do objeto, passar pelo orifício e vai finalizar lá
no meio translúcido, lá no papel vegetal, lá em cima, que é o ponto B'. Bom, a partir daí, meus jovens, eu vou criar um objeto, perdão, uma imagem desse objeto de altura I. Professor, mas esse objeto ele vai ser formado de cabeça para baixo? Vai, pelo cruzamento dos raios de luz. Então, a chama da vela a gente vai observar de cabeça para baixo. Tá certo? A chama da vela a gente vai observar de cabeça para baixo. Ok? E aí, além dessas medidas, além dessa dimensão da altura da imagem e da altura do objeto, nós vamos trabalhar com outras grandezas. Vamos trabalhar com a distância da imagem até o orifício, que será chamada de P'. Essa distância da imagem até o orifício também pode ser considerada a extensão da caixa, tá? O tamanho da base da caixa. E a distância do orifício até o objeto, ou seja, a distância que eu coloco o objeto da caixa. O ponto que eu coloquei o objeto até a caixa é o ponto que eu estou chamando de P, certo? Então você vai ter que lembrar dessa expressãozinha que eu vou citar agora. Como nós vamos ter a formação de dois triângulos através do cruzamento desses raios de luz, professor, não estou vendo esses triângulos. Eles estão aqui, ó. Olha o primeiro triângulozinho aqui de verde. E olha o segundo triângulozinho aqui de azul, bem menor. Galerinha, tenho esses dois triângulos, tá? E eu vou fazer agora uma semelhança de triângulos, que vai ser a seguinte. Eu vou comparar a medida da imagem com a medida do objeto. Olha só, eu vou pegar base e dividir por base, altura vou dividir por altura. Olha aí. Imagem sobre objeto, altura da imagem sobre a altura do objeto, será igual à mesma distância de dimensão da caixa sobre a distância que eu coloco o objeto do orifício da câmara. Tá? Então, I sobre O será igual a P' sobre P. Ok? Eu fiz aí uma semelhança de triângulos. A altura I, que é a base do triângulozinho menor, sobre a base do triângulozinho maior, é igual às distâncias P' sobre P. Essa distância P' é como se fosse a altura do triângulozinho azul. Só que como o triângulo está deitado, né, eu, então, estou considerando que essa distância P' é uma distância horizontal. Mas se essa distância P' representar um triângulo em pé, representaria a altura dele, ó. P' é isso aqui, tá? Dividido pelo P. O P também representa uma altura, só que a altura do triângulo grande, né? Só que como ele está deitado, olha aí, ela está na horizontal, essa distância P. Então, basicamente, aplicando essa expressãozinha, nós conseguimos encontrar qualquer uma dessas quatro grandezas quando estivermos trabalhando com as questões de câmara escura. Bom, vou te dar aí um minutinho nessa telinha para você conseguir anotar essas informações. Aí a gente volta já já.
bem, jovens. Muito bem, muito bem, muito bem. Retornando então, meus queridos, a gente vai agora aplicar os nossos conhecimentos, tá? A gente vai agora trabalhar com os nossos conhecimentos, certo? Através de questões. Vou colocar aqui um primeiro exemplo que eu vou fazer com vocês. Depois eu dou um tempinho para vocês praticarem, tá? Então, a primeira questãozinha diz o seguinte. Um observador coloca um objeto de 10 centímetros de altura a uma distância de 90 centímetros de uma câmara escura de orifício. De base, 30 centímetros. De base, 30 centímetros. Determine a altura da imagem visualizada pelo observador. Bora lá? Meus queridos, analisando então a imagem, o que o texto me dá? Ele vai dizer que eu coloquei um objeto a 90 centímetros da caixa, da câmara escura. Essa distânciazinha é a que nós estávamos chamando de P. Ok? Além disso, a minha caixa ela tem como base uma distância P' de 30 centímetros. E a taça de vinho, que é o meu objeto, tem uma altura de 10 centímetros. Qual é a altura da imagem? E aí, meus queridos, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir a altura dessa imagem, tá? Utilizando o quê? Utilizando a expressãozinha I sobre O, ou seja, a altura da imagem sobre a altura do objeto, igual a P' sobre P, ou seja, dimensão da câmara escura, distância do orifício até a imagem, sobre a distância do orifício até o objeto. Substituindo esses valores, nós teremos I, que é o que eu ainda quero descobrir, sobre O, que é 10 centímetros. Igual a P', que é a distância do orifício até a imagem, igual a 30, sobre 90, que é o P. Beleza? Correto até aqui, professor? Corretíssimo. Tá? O que a gente vai fazer, meus queridos? Meio pelos extremos. Meio pelos extremos. Então, vai ficar 90 vezes I é igual a 30 vezes 10, que dá o quê? 300. Conferem? Continuando aqui, meus queridos, nós vamos achar o quê? Que o I é igual a 300, dividido por 90. Certíssimo, jovens. Posso agora, ó, simplificar 0 com 0, e aí vai ficar 30 dividido por 9. Vou simplificar mais ainda, meus queridos. Eu posso cancelar esse 30 com 9 da seguinte maneira. Se eu dividir 30 por 3, o resultado fica 10. Confere? Se eu dividir 9 por 3, o resultado fica 3. Então, dividindo numerador e denominador por 3, nós encontraremos esses resultados que eu falei para vocês. Tá? Belezinha? E aí a gente encontra 10 dividido por 3, que dá aí uma imagem de aproximadamente 3,3 centímetros. Bom? Então, a imagem da taça de vinho, ela tem uma altura de 3,3 centímetros. Perfeito, jovens. Show de bola? Vou dar um tempinho para vocês, de 1 minutinho, só para anotar essas informações.
e aí depois eu volto com mais uma questãozinha, tá? Um minutinho para vocês. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, jovens, então continuando para a próxima questãozinha, que essas aqui são só exemplos, tá? Ah, professor, volta aí no enunciado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês, ó. Olha aí o enunciado, tá? Não se preocupe com o enunciado agora, porque a gente vai fazer outras questõezinhas já já, tá? A gente vai fazer outras questõezinhas já já, certo? E aí eu vou dar o tempo para vocês fazerem a questão, tá bom? Vamos lá para a segunda. Será que vocês conseguiriam fazer a segunda questão sobre esse conteúdo? Vou deixar para vocês, tá? Vou deixar para vocês a segunda questão. Olha aí. Ele diz assim. Ele diz assim. Aqui é só o caso. Ele vai só dizer o que está acontecendo. Ele vai dizer assim, ó. Um estudante de física resolveu medir a altura de uma árvore do quintal de sua casa. Para tanto, construiu uma câmara escura. Então ele não tinha uma fita métrica, ele não tinha algum instrumento de medida tão grande para medir a altura da árvore. Então ele fez uma câmara escura e vai medir o tamanho da árvore utilizando essa câmara escura. Da seguinte maneira, olha só. Construiu a câmara escura, que consiste numa caixa dentro da qual é possível projetar uma imagem de um objeto sobre uma folha de papel translúcido. Seu funcionamento baseia-se no princípio da propagação retilínea da luz. Ele apontou a câmara escura para a árvore e mediu a altura da imagem formada, conforme indicado na figura a seguir. Então, tem essa situação aqui. Ele tem a árvore, que eu não sei qual é a altura dela. Ele colocou uma câmara escura a 18 metros dessa árvore e a câmara escura tem uma base de 50 centímetros e produziu uma imagem da árvore de 25 centímetros. Tá bom? Aí, meus anjos, olha aí a imagem ampliada para vocês. 18 metros é a distância da câmara até o objeto árvore. Eu ainda não sei qual é a altura do objeto árvore, que é O, mas eu sei que a base da câmara escura tem 50 centímetros e ela formou uma imagem de 25. Então, nós ficamos com I sendo 25, P' seria 50 e o P seria 18. Qual o detalhe dessa questão, pessoal? Que é o que vocês vão fazer agora. Eu não tenho a altura O, mas eu sei quem é o I,
que vale 25 centímetros. Eu sei quem é o Pelinha, que vale 50 centímetros. E eu sei quem é o P, que vale 18 metros. Galerinha, você está observando que I, Pelinha estão em centímetros. Porém, o P, ele está em metros. O que eu tenho que fazer? Ou você transforma todo mundo para metros, ou você transforma todo mundo para centímetros. Eu acho mais fácil transformar todo mundo para metros. Olha como é que fica em metros. 50 centímetros ficaria 0,5 metros. 25 centímetros fica 0,25 metros. Tá? E aí você já aplica isso na nossa expressão da câmara escura. Qual é a expressão, professor? Vou colocar aqui no cantinho para vocês. I sobre O é igual a Pelinha sobre P. Certo? Então é essa fórmula que vocês vão usar e vocês vão encontrar para mim quanto é que vale o O. Certo? Jovens, vou te dar aí 3 minutinhos para vocês tentarem fazer e a gente volta já. 3 minutinhos.
Muito bem, jovens. Olha aí. Parabéns, parabéns, parabéns à galerinha de Dom Inocêncio. Os meus queridos de Dom Inocêncio aí representando, fazendo a questãozinha correta, tá? Muito bem. Vamos então para a resolução, tá? A resolução diz assim: jovens, eu tenho o tamanho da imagem, tenho o tamanho também da caixa e sei a distância que a caixa está da árvore. Falta eu encontrar a altura dela, a altura da árvore. Então, o que é que eu faço, meus queridos? Vamos lá. Imagem, a sua altura pela altura do objeto, é igual a distância da imagem para a caixa sobre a distância do objeto para a caixa. Imagem, eu sei que tem 0,25 metros. O objeto, eu não sei quanto ele tem de altura, porém, eu sei a distância da base da caixa, que é 0,5, e sei a distância da caixa até o objeto, que são 18 metros. Galerinha, faz agora meio pelos extremos. O multiplica 0,5, 18 multiplica 0,25. E aí fica o quê, professor? Fica assim, ó. Continuando aqui em cima. 0,5O é igual a 18 vezes 0,25. Tá? Beleza? Deixa eu reescrever aqui para ficar melhor de visualizar. Fica assim, ó. 0,5O é igual a 0,25 vezes 18. Tá? Meus queridos, o 0,25 passa para o outro lado. Então, vai ficar o quê? 0,25 não, 0,5 passa para o outro lado. Então, fica 0,25 vezes 18, tudo isso dividido por 0,5. Professor, por que o senhor não dividiu logo? Não multiplicou, na verdade. 0,25 com 18. Porque, galerinha, eu queria fazer isso aqui, ó. Se eu dividir em cima e embaixo por 0,25, aqui em cima fica 1. Confere? 0,25 dividido por 0,25 dá 1. E dividido o denominador, que é 0,5, também por 0,25, isso aqui dá 2. Não é isso? 0,5 é o dobro de 0,25. Então, vai ficar O, que é igual a 18 sobre 2. O é igual a 9 metros. Galerinha, a altura do objeto é 9 metros. Gabaritamos aí letra E, que é o gabarito da nossa questãozinha, tá bom? Para quem não conseguiu fazer a questão, eu vou te dar aí um minutinho só para você printar a telinha e a gente volta já já.
Vamos lá, jovens. Vamos então para a próxima questão. Próxima questãozinha, olha aí, teórica. Questãozinha para vocês, tá? Nossa atividade número 1 de sala, para que vocês tentem fazer. E aí eu vou dar também um tempinho de 2 minutinhos para vocês, tá? 2 minutos. Muito bem, meus queridos. Galerinha aí tá respondendo, te dou inocêncio, respondeu letra B. E aí, jovens, será? Tem certeza? Bom, galerinha, a gente vai responder aqui a nossa questão que diz o seguinte: dois raios de luz que se propagam em um meio homogêneo e transparente interceptam-se em certo ponto. O que é interceptam, professor? Eles vão se cruzar em certo ponto. Então, tem esse raio A que acaba se cruzando com o raio B. O que continua, o que acontece depois desse cruzamento? Os dois, eles vão continuar se propagando na mesma direção que eles estavam se propagando antes. Então, para esse lado, o B vai continuar se propagando, para o outro lado, o A vai continuar se propagando. É o que acontece lá na câmara escura, ó. A gente viu lá na câmara escurazinha. O pontozinho B era o início do raio de luz. Ele entra no orifício e chega lá em cima. O pontozinho A também inicia aqui desse lado lá em cima, cruza o B, mas mesmo assim ele continua a sua propagação lá embaixo. Então, mesmo após o cruzamento, não há diferença no caminho seguido por eles. Eles continuam se propagando na mesma direção e sentido de antes. Tá bom? Jovenzinhos, quem diz que esse princípio, na verdade, quem diz que eles continuam se propagando na mesma direção e no mesmo sentido, é o princípio da independência. Independência.
eles vão ser raios independentes um do outro, tá bom? Então, por isso que é a letra C. A segunda questão diz assim: em 2019, comemora-se em todo o mundo o centenário das observações astronômicas realizadas na cidade de Sobral, Ceará. Durante o eclipse solar de 29 de maio de 2019, 2019 não, 1919, as medidas de deflexão da luz, ou seja, de desvio da luz, decorrentes das estrelas na borda do Sol, constituíram uma prova fundamental para a confirmação da teoria da relatividade geral do físico Albert Einstein. Então, em 1919, tivemos um eclipse que Albert Einstein veio para cá, para a cidade de Sobral, e observou ele diretamente da cidade do Ceará. Tá? Esse eclipse era um eclipse solar, como a questão informa, e eu vou querer saber de vocês o seguinte: sobre o eclipse referido, é correto afirmar que... E aí, o que vocês acham? A Terra se coloca entre o Sol e a Lua? Letra B. Em regiões de eclipse total, equivale às penumbras? Letra C. As regiões de eclipse solar total comprovam que a Terra é plana? Letra D. Num eclipse solar, o Sol se coloca entre a Terra e a Lua? Ou letra E, a Lua se coloca entre o Sol e a Terra no eclipse solar? Vou dar um minutinho para vocês, só para a gente finalizar essa questão, e aí vocês me dizem o gabarito. 1 minuto. Como o eclipse que ele fala na questão é um eclipse solar, você tem a configuração seguinte: Sol, Lua, Terra. A Lua se coloca entre o Sol e a Terra, e aí a gente não consegue ver a luz solar por conta da sombra da Lua na Terra. Meus queridos, do Inocêncio, acertaram mais uma questão, parabéns. E aí, galerinha, a gente vai ficando por aqui na aula de hoje, tá bom? Agradeço demais a presença de todos vocês. Vamos nos ver agora só na próxima semana, na próxima quinta. Bom, forte abraço para vocês, boa noite a todos e tchau, tchau.